1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primeira carta do apóstolo Pedro. Obrigado, varão. Quem dá um copinho de água, garantido está o galardão, né? Está escrito ou não está, gente? Está escrito. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Vamos falar um pouco sobre ansiedade, gente? Não sou a pessoa certa para falar, não sou médico, mas vamos falar um pouco que a Bíblia fala sobre esse assunto. E aqui não tem nenhum ansioso aqui, então eu vou pregar para mim mesmo, porque se tem um camarada aqui ansioso, está olhando para ele aqui. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Todo mundo. Lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Quem é ansioso aqui, levanta a mão. Por favor, se retire os ansiosos, fique somente aqui, não é ansioso aqui. Vamos falar sobre ansiedade. Gente, ansiedade, dizem os médicos, que é o mal do século, da nossa geração. Que tem de gente ansioso, Paulo, não está no gibi, preocupado, inquieto. Meu filhão é um deles, inquietinho. E é complicado, porque a ansiedade é uma coisa muito séria. A gente leva, muitas vezes a gente fala, não, ansiedade você procura lá um especialista, ele vai te dar um remédio, você vai acalmar. Muitas vezes não é bem assim. Maracujinha, né, Pedro? Não é bem assim. Eu anotei algumas coisas aqui sobre ansiedade. Eu vou estar lendo, depois a gente vai colocar alguns textos da Bíblia aqui para a gente ver o que Jesus fala, o que a Bíblia fala sobre ansiedade. Ansiedade é a maior doença do século. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas de ansiedade. Pouquinhas pessoas, então. A ansiedade atinge adultos, crianças, doutores, analfabetos, religiosos e ateus. Ninguém escapa disso. Sintomas de uma pessoa ansiosa: suor excessivo, tontura, dificuldades respiratórias, tensão muscular, preocupações constantes. Interessante isso aqui. Tensão muscular, pessoa irritada, fica irritada com facilidade, medo excessivo, dificuldade de concentração, foco, insônia. Alguma coisa daqui se encaixa em você ou não? Em mim, sim. Em mim, sim. Em mim, sim. Ansiedade é como uma cadeira de balanço. Você consegue ocupar o tempo, mas não vai a lugar. Não é mais ou menos assim? Vou ler de novo, interessante isso aqui. A ansiedade é como uma cadeira de balanço. Você consegue ocupar o tempo, mas não vai a lugar nenhum. A ansiedade caracteriza por uma preocupação excessiva e exagerada acerca de algo que ainda não... Você é assim? Não acredito que você é assim. Você é assim, irmão? Eu também sou assim. O que a gente precisa é aprender com Jesus a respeito da ansiedade. É isso que a gente vai aprender daqui a pouco. A ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. A ansiedade é o resultado de olharmos mais para os problemas em vez de olharmos para Deus. Aonde está o nosso foco, o nosso objetivo? Está em Deus. E nós tiramos o olhar de Deus e começamos a olhar para o lado.
pelos nossos problemas. Ansiedade é o resultado de uma exagerada preocupação por coisas. Eu sou um pregador diferente, gente. Entendeu? Eu não sou um Weber, eu sou diferente. Diferente. Não sou pregador. Gosto de a gente conversar, a gente aprende junto. Preocupações com coisas? Não. Coisas materiais. Nota 10, Paulo. Coisas materiais. Mateus capítulo 6, versículo 25. Pedrão, por favor, coloca. Eu falo, Pedrão, a maneira de falar, para você ficar bravo comigo. 6, 25. Quem está falando aqui? Quem está falando? Jesus. Jesus é o filho de? É o nosso psicólogo, é o nosso médico, é o cara. Ele tem conselho para nós aqui, sim ou não? Esse é o mestre de tudo. Ele tem conselho para nós aqui? Então, só os ansiosos vão ler. Vamos lá, todo mundo, tudo ansioso, vamos lá. Só os ansiosos que vai ler. Vamos lá. Por isso, digo a vocês que não se preocupem com a própria vida. Vamos de novo? Lá, de novo. Por isso, digo a vocês que não se preocupem com a própria vida. Quando vão comer ou beber, nem com o corpo, quando vão vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Estão entendendo? Só para ansioso. Por favor, coloca o próximo. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas. Pode deixar aí, Pedro. Alguém já viu sair no Jornal Nacional uma postagem que os pássaros estão morrendo de fome? Quem já viu? Você já percebeu que lá no fim do mundo você vai ver um pé de uma frutinha? Onde os pássaros se alimentam? Quando você toma o seu café, você pega aquela toalha, que está aquelas migalhinhas, você vai jogar. O que é isso? E quem cuida dos pássaros? Quem cuida dos pássaros? Deus. E quem coloca no seu coração para você jogar aquelas coisinhas para os pássaros comer? Você viu algum pássaro passar fome? Nunca viu? Você já viu sair alguma coisa? Ó, gente, notícia extraordinária. Morreu 50 mil pombos porque não tinham o que comer. Alguém já viu isso? Por quê? Deus cuida dos pássaros. Ó. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Elas trabalham? Elas têm lá um cartão de crédito delas? Elas têm lá um dinheirinho guardado? Tem? Não tem? Bolsa alpiste. Bolsa que era. Ninguém tem. Ninguém tem. Ninguém tem. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo cuida delas. Interessante que o Senhor Jesus, aqui ele está falando, aqui é o Sermão do Monte, ele está falando para os seus discípulos e aquelas pessoas que estão à sua volta. Observem as aves do céu. Você já parou para observar as aves? Você já parou para observar? Não semeiam nem colhem, mas elas vão atrás. Isso não quer dizer que elas ficam ansiosas, mas elas vão atrás buscar o seu alimento.
nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celeste de vocês, Deus é o seu Pai? Então você vale mais do que uma ave, certo? As alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Sim ou não? Por favor, Pedrão, ajuda eu aí. Vamos lá. Quem é mais ansioso aqui? Não, quem é mais ansioso aqui? Eu percebi, eu falei assim, não, eu percebi o primeiro que falou. Então, você que é menos ansioso, você vai ler aqui, o Reinaldo. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Em outras palavras, diz um côvado, né? Um côvado, eu estava pesquisando, é a medida da ponta do seu dedo aqui, ó. Ó, quem de vós, por mais ansioso que esteja, possa acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Qual é o poder que você e eu tem para mudar algo da nossa vida? Você pode mudar algo da sua vida? Tem coisas que você pode. É claro que tem. Tem coisas que você pode, ó. Quem de vós, por mais ansioso que possa acrescentar uma hora da sua vida, o que você pode fazer? Está no seu alcance? Sim. O que não está no seu alcance e que a preocupação toma um certo lugar na sua vida que você não consegue fazer nada. Eu digo isso por mim, literalmente por mim. Eu não consigo mudar nada da minha vida. Pelo meu poder, nada. Então, eu estou debaixo do cuidado de Deus, certo? Ou eu confio em Deus, ou eu confio na minha força. E deixo e preencho o meu coração e a minha mente com as coisas deste mundo. Esqueço de Deus. Aí eu vou viver uma vida inquieta, ansioso, preocupado, e etc, etc. A confiança que nós temos que ter em Deus, sabe? É essa confiança. Acreditar que Deus cuida de mim e cuida de você. Você não é filho de Deus? Você não está debaixo das mãos de Deus? Deus não guarda a sua entrada e a sua saída? Você não está aqui porque você ama a Deus, porque o Espírito Santo está no seu coração, Ele reina na sua vida, Ele é o Senhor da sua casa, é o Senhor dos seus filhos, é o Senhor do seu negócio, é o Senhor de tudo aquilo que você tem? Então, confie em Deus. Nós não conseguimos mudar uma hora da nossa vida. Nós vamos ler um pouquinho mais para frente que o amanhã a Deus pertence. Esse óculos ficou bonito para você, irmã. Ficou bom. Ficou bom. Pula, Pedrão, fazendo um favor. Vamos? Não. Ficou com medo? Ficou com medo? Vou falar por mão, ler por gentileza para a gente. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Pensa. O texto de Jesus está dizendo assim, olha, não andais inquietos a respeito da vestimenta. Observar os lírios do campo, que não trabalham e nem fiam, eu, o próprio mestre falando, vos afirmo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E o texto prossegue. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, e hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, ó homens de pequena... O que está faltando? Homens de pequenas fé. Por favor, Pedro.
Portanto, não vos se preocupem dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos. Preocupação com coisas materiais. Vamos voltar um pouquinho, entrar lá numa nave, e vamos voltar no passado. A economia da época de Jesus era o quê? O que movimentava a economia? Agricultura, certo? Animais, fazia negócios, terras, vestes, caras. E hoje, se Jesus fosse falar sobre esse assunto conosco, o que ele colocaria ao invés de comida e bebida? Também colocaria, mas o que ele ia colocar ali? Celular. Quem falou aí? Carro. Sabe? Preocupação excessiva com coisas materiais. Sem saber o que eu vou fazer, sem ter a capacidade, sem ter a força de conseguir mudar alguma coisa na minha vida. Ó. Portanto, não se preocupe. Ele está falando para não se preocupar, dizendo o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Por favor, Pedro, pula para a gente. Pois, para que os gentios, em outras versões diz pagão, ó, pois os gentios é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Eu não estou falando aqui para você não correr atrás das coisas. Você tem que correr, você tem que trabalhar, você tem que conquistar suas coisas, sim. Você tem que ter um planejamento de vida. Você se preocupa como eu me preocupo. Mas quando a preocupação toma o lugar de Deus, aí é ruim. Eu vou preenchendo o meu coração de preocupação, de ansiedade e vou deixando de buscar a Deus. Quem vive preocupado, ora. Quem vive preocupado, louva a Deus. Imagina um camarada ansioso orando. Senhor, eu te agradeço. Não esqueça, Senhor, a minha conta amanhã. Porque o Senhor é bom. Senhor, não esqueça, por favor. Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Muito obrigado, Senhor. A prestação do carro vai vencer. Me ajuda aí, Senhor. Senhor, ó Senhor, o colégio do menino. Aqui, desse jeito. Está com o coração cheio de coisas, cheio de ansiedade e preocupação. Não ora, não consegue entrar na presença de Deus, porque a preocupação toma o lugar aonde que Deus deveria estar. A preocupação faz parte da vida, faz parte, isso é normal. Só que quando ela toma o lugar de Deus, aí é preocupante. É ou não é? Aí é coisa se preocupar. Bom, conselho de quem? De Jesus. Pedro, por favor, Pedro, você lê por gentileza aqui, Pedro. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Acrescentar o quê? O que ele vai acrescentar? Tudo o quê? Tudo o que o que eu preciso? Comida, roupa, lugar para morar, um emprego. Ele sabe. Agora, isso eu ouvi da sua boca agora. Mas o que o seu coração diz? O que lá dentro você precisa de verdade? Agora, conselho do mestre. Ele está falando que é uma prioridade. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E se eu inverto isso? Dá certo? Funciona na minha vida? Agora, o que literalmente é buscar a Deus em primeiro lugar? Está balançando a perna, ô Reinaldo?
Tranquilo, de boa. Sossegadinho. Quem é ansioso pode ver a unha dele, fica no... Pode ver a minha, está no talo. A minha tá. Então, nada melhor do que ansioso falar sobre ansiedade. Pensa que Deus é esse. Sabe o sermão que eu preparei? Era a parábola do rico e o mendigo Lázaro. Aí aconteceu um fato comigo, contei para o Paulo essa semana, me gerou uma ansiedade louca, aí, olha como Deus faz comigo. Calma, gente. Pensa num Deus maravilhoso, gente. Busque em primeiro lugar o reino, buscar primeiro a Deus. Se eu priorizo Deus, Deus me prioriza. Se eu dou graças a Deus, se eu tenho uma vida dedicada a Deus, não é estar na igreja 24 horas por dia, ajoelhado o dia inteiro, não é isso. Colocar sempre Ele em primeiro lugar em tudo na minha vida. Ele vai acrescentar as coisas que eu preciso. Alimentação, cuidado, proteção. Eu vou estar andando debaixo da proteção de Deus. Eu sou testemunha viva que Deus cuida. Eu já contei aqui e vou falar. Eu já passei situações, irmão, de não ter nada na minha casa. Nada. Sabe o que é nada? Sabe o que é nada? Nada do nada. Você pensou em nada, mas mais que isso, nada. Eu cheguei em casa, fui arrumar emprego uma vez, de bicicleta. No meio, voltando para casa, o pneu furou. Vai eu empurrando, Paulo, daquela linha ali, empurrando a bicicleta e falando com Deus, Senhor. Cheguei em casa, escuto o barulhinho da escada a empresa elétrica fazendo o quê? Lá no meu poste. Cortando a luz, falta do quê? Pagamento. Sem nada, pneu da bicicleta furado que é emprestado. E o quê? E luz cortada. Sabe o que eu fui fazer, irmão? Você acha que eu fui na casa de um amigo, fui lamentar para o pastor, da igreja que eu era? Ou fiquei ligando para os irmãos, reclamando da vida? Sabe o que eu fui fazer? Entrei no meu quarto, dobrei o joelho e falei com quem supre as minhas necessidades. Falei com ele. Falei, Senhor, eu sirvo ao Senhor. Sirvo ao Senhor. Eu sou um homem justo. Não roubo, não faço nada de errado. Procuro andar certo. Eu estou sendo humilhado, Senhor. Eu só vou sair desse quarto quando o Senhor me responder. Deus me respondeu? Respondeu, gente? Sim. Não. Ali no quarto, não. 2 horas da tarde, bateu palma em casa. Era um rapaz da nossa igreja, falou assim, Fabiano, estava orando em casa de manhã, Deus mandou vir trazer para você aqui, esse X valor aqui, ó. Deus cuida ou não cuida? Fui no mercado, meu irmão, pensa. 1h da manhã, para um Fusca na porta da minha casa. 1h da manhã, bateu palma. Estava orando, trouxe para você uma cesta, pensa numa cesta básica, irmão. Pensou? Cesta básica, na época era cheque, o cara me deu um cheque na época de 300 conto. Pensa. Deus cuida ou não cuida? Ao invés de me preocupar, o que eu fui fazer? Eu fui falar com aquele que pode resolver o meu problema. Fiquei preocupado excessivamente? Fiquei, mas eu fui aos pés do Senhor. E Ele me respondeu. Não é do jeito que eu quis, mas me respondeu. Não foi levantando meu servo, não foi isso. Ele respondeu do jeito dele, da maneira dele fazer.
Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se você priorizar Deus na sua vida, irmão, eu falo para você, eu estou falando, a Bíblia está falando, não vai faltar nada para você. Não vai faltar nada para você, você não vai ser envergonhado. Porque Deus não envergonha os seus filhos, não. Eu sou testemunha viva disso. Por favor, Pedrão. Vamos lá? Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Bastam a cada dia os seus próprios problemas. O que quer dizer isso aqui? Ah, você não sabe, você quer jogar para o pessoal falar, né? Não se preocupe com amanhã, porque vai ter problema. Hoje já é suficiente. Sabe o que Jesus está falando? Viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Viva hoje como se fosse o último dia da sua vida. Faça o melhor que você pode fazer. Busque a Deus hoje como você nunca buscou na vida. Viva um dia de cada vez. O amanhã pertence a Deus. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui 1 hora, daqui 2 horas, eu não sei. Mas viva um dia de cada vez. Porque Deus cuida de você acordado e Deus cuida de você acordado e dormindo. Abra comigo a sua Bíblia, irmão. Lá em Salmo 127. Por favor, Pedrão. Coloca Salmo 127, por favor. O texto que eu sei. Aqui, Salmo 127. Vamos lá. Esse texto aqui é para aqueles que gostam de correr bastante na vida, se matar de trabalhar. É bom meditar nisso aqui. Vamos lá. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá. Se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. Inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por Deus, pois Ele concede sono a quem ama. Entenderam o texto? Inútil vos será acordar cedo, dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos teus amados ele dá enquanto... A correria da vida, ela me impede de ter o sustento de Deus. Deus deixa você, vai com a sua ansiedade, vai se matar de trabalhar, vai. Você vê aonde você vai parar com isso. Acorda cedo, dorme tarde, cheio de compromisso, correria, vida agitada, vida de estresse, não tem tempo para a família, não tem tempo para lazer, não sai chupar um picolé com a esposa, não leva ela ali na churrascaria, ali no Porteira Gaúcha, sem fazer propaganda. Não tem um lazer, só correria, arduamente por alimento, por coisas materiais. Agora, aqueles que confiam em Deus, aqueles que priorizam Deus, como Mateus 6,33, o Senhor concede o sono a quem Ele ama. Ou seja, Deus trabalha ao seu favor enquanto você dorme. Você está tranquilo. Senhor, tive meu dia de trabalho, vou tirar um tempo do meu lazer, tranquilamente, sem correria na vida, sem doideira. Sabe o que é as doideiras, loucura? Aí à noite você dorme sossegadinho, você tem aquele sono do justo, como a Bíblia fala. E nesse tempo, o Senhor está trabalhando por você. Aquele contratinho, Deus coloca no coração daquele rapazão,
contrata fulano de tal. Deus trabalha no coração das pessoas, a seu favor. Aquela promoção, o Zezinho está querendo ser promovido, mas o João está ali, fiel ali. Deus coloca no coração, promove o Joãozinho. Ele é o meu servo, é fiel. Descansando tranquilamente, não é correria na vida. O que você mais vê hoje? Correria. Antigamente, a gente saía, meu pai levava a gente que no Poço de Monta, amarrava uma corda numa árvore e balançava a gente, sabe? Fazia aqueles balanços, aquelas cordas. Era gostoso. Aí passava aquele rapaz assim, com aquele gelinho, lembra do gelinho? Quem lembra de gelinho é dinossauro, igual eu, assim, gelinho. Lembra do gelinho? Olha, ele pelejou para responder, cara. Gente, era uma delícia. Meu pai tinha esse momento com a gente, sabe? Levava a gente pescar, levava a gente acompanhar ele nas tarefas dele, que ele cuidava, ele limpava terreno, assim, a gente ia lá com ele. Era a melhor coisa que a gente fazia, sabe? Sem correria, sem doideira. Agora, hoje, pergunta hoje o tempo que o pai tem para o filho. Pergunta. Tem pai que nem sabe que tem filho, rapaz. Esse menino aqui, eu não conheço ele, é o filho dele. Fala, meu querido engenheiro Paulo. Na minha versão tem para trabalho atualmente, fala idolatra o trabalho. Na verdade, eu acho que é mais Porque trabalhar duro não é problema. Então, a pessoa que não tem tempo para nada. Eu conheço gente assim. Entendeu? Você tem que viver. Jesus está falando, viva a vida. Dentro da palavra, dentro daquilo que a palavra diz, viva a vida. Desfrute daquilo que você tem. O que adianta você conquistar muita coisa e não desfrutar? Eu tenho 100 mil na minha conta. E daí, você não desfruta? Eu tenho um carrão na minha garagem. Liga esse bendito e anda, pô. Vai viajar, desce para a praia, vai na represa, vai ali no lago ali, faz alguma coisa. Leva, se divirta. Ou estou errado, gente? Aí depois, ô Paulão, aparece uma manchinha no cara, ele quer fazer em um mês o que não fez a vida inteira. Agora eu vou desfrutar, agora eu vou gastar, miserável. Você vai gastar? Você vai morrer infeliz. Eu vou contar um caso para você. Chegou no meu trabalho o rapaz lá, o Elinor, que eu faço serviço para ele. Ele falou assim, estou indo no velório. Eu falei, morreu um amigo. Muito conhecido em Bragança. Tem muita coisa, não sabe o que tem. Eu falei, nossa, sério. O cara tem muito dinheiro, tá? Foi fazer um exame, apareceu um probleminha no estômago dele. Aí ele foi consultar com a minha esposa. A esposa dele é gastro, né? Falou para ele, procura um especialista. Mas ela sabia muito bem que ele estava com câncer terminal já. Foi, pega aqueles médicos, tipo o naipe do Pedro, assim, que fala logo na lata. Fala assim, o senhor está com câncer e não tem o que fazer mais. Mas quanto tempo? Pode ser um ano, pode ser um dia, não sei. Mas tá feia a coisa. Mais ou menos assim. A primeira coisa que o homem pensou, o que eu vou fazer agora? O que você vai fazer agora? Você vai morrer, rapaz. Isso que você, um camarada não tem Deus. Correu a vida inteira. Juntou um monte de coisa. Não desfrutou de nada. E agora ele vai fazer o quê? Ele quer fazer em um mês, em 6 meses, o que não fez a vida inteira dele. Para com isso, gente. Não. Então, nós não sabemos a nossa hora, não sabemos o momento em que Jesus vai nos chamar. Mas enquanto estivermos aqui, devemos viver
servindo a Deus, honrando a Deus e fazendo aquilo que nós gostamos de fazer. Amém? Começa a juntar muita coisa. Morre. Deixa uma brigaiada para a família. Pau quebra, né, velho? Pau quebra. Então, correria muitas vezes não vale a pena. Trabalhar sim. Trabalhar com o meu trabalho, como você trabalha, se dedicar, estudar, trabalhar, perseverar. Agora, aquilo que o Paulo falou, quando o trabalho se torna uma idolatria na minha vida, aí não. Aí é complicado. Certo? Vamos lá então, para a gente terminar. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Conselho do apóstolo Paulo. Eu estou até tremendo aqui, gente. Aí, Paulo. Pô, cara, você é um bom amigo você é, hein? Vamos lá. Porque se acaso a gente não precisasse disso, Deus não falava no nosso coração, né, gente? Nós precisamos disso aqui. Essa ansiedade, muitas vezes, tem tomado conta do meu e do seu coração. E a gente impede, muitas vezes, a gente dobrar o nosso joelho e falar com Deus. Abrir o nosso coração para Deus e falar o que nós sentimos de verdade. Né? Porque quem nos compreende é Deus. Muitas vezes nós queremos conversar com as pessoas não nos compreendem. Como o Pedro falou para mim uma vez, muitas vezes as pessoas iam no consultório dele para conversar com ele, para falar com ele. Isso aí é melhor. Quer falar? Vamos lá. Só os ansiosos vão ler isso aí, vamos lá. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. O primeiro remédio que o apóstolo Paulo dá para o ansioso, para mim e para você. O que é? Falar com Deus. Quando uma pessoa come alguma coisa que faz mal para ela, começa a embrulhar o estômago. A minha mãe falava sempre isso. Coloca o dedo na goela e deixa sair. É mais ou menos isso aí. É dobrar o joelho e falar com Deus. Mas falar com Deus de verdade, gente. Sabe? Abrir o seu coração para Deus. De verdade. Falar, Senhor, eu estou preocupado com isso, com aquilo. A gente se preocupa sim, claro. O pai de família se preocupa, a mãe se preocupa. Quem não se preocupa? E muitas vezes o nosso remédio é a oração. E não podemos deixar isso tomar conta da minha comunhão com Deus. A oração e súplica. Falar com Deus, Senhor, eu estou sentindo isso, meu coração está triste. Senhor, estou passando uma dificuldade aqui, eu estou me preocupando muito. Nem chegou o problema ainda, mas eu já estou preocupado, mas o futuro quem conhece é o Senhor. O Senhor pode mudar essa situação, o Senhor pode agir ao meu favor, coloca pessoas para me ajudar, pessoas para me ouvir, mas antes, buscar Deus em oração. Porque Ele é o seu Pai, Ele te entende, Ele te ama. Você é criação dEle, foi Ele que formou você. Ele conhece você mais do que sua esposa, mais do que sua mãe, Ele conhece você mais do que o seu marido. Ele te conhece, Ele sabe muito bem a resposta que Ele vai te dar e o caminho que Ele vai mostrar para você seguir. É Ele. Amém? Da oração e das súplicas com ações de graça. Uma coisa que a gente se esquece, pelos problemas que a gente está passando, coisas que Deus já fez para nós lá atrás, já nos livrou lá atrás. Quem aqui já teve grandes livramentos de Deus no passado? Respostas de Deus maravilhosas de oração no passado? Já teve? Muito bem. Então, nós queremos continuar assim. Sempre se lembrar que Deus nos socorreu e Deus pode fazer de novo. Porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, Ele cuida de mim e cuida de você. Você é filho de Deus. Pula aí, Pedro, faz um favor.
Todo mundo junto, só os ansiosos, vamos lá. Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Pensa numa palavra linda dessa, gente. Quem guarda o meu coração, quem guarda os meus pensamentos, quem sonda o meu coração, Deus. Se eu não confiar nesse Deus, que a paz de Deus tem que reinar no meu coração em meio à tempestade, o que eu vou fazer? Tinha um navio que saiu, uma grande viagem no meio do mar. E o capitão tinha uma menina, uma filha, de 7 anos de idade. E o barco estava cheio de gente, cheio de pessoas. Chegou no meio do mar, houve uma grande tempestade. Turbulência, o navio começou a balançar, 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 e o povo apavorado, todo mundo ficou inquieto, não sabia o que fazer. E as pessoas olhavam para aquela menina brincando tranquilamente, e aquilo incomodou os passageiros. Até que uma mulher chegou com muita dificuldade perto daquela menina e falou assim: você não está preocupada desse navio afundar, desse barco afundar, não? Eu vejo você brincando, aí nós estamos todos apavorados. Ela falou assim: não, eu não estou preocupado. Mas por quê? Porque meu pai é o piloto desse navio. Ele sabe muito bem o que está fazendo. Muitas vezes nós estamos nesse barco, sendo atribulados, açoitados, mas nós esquecemos, quem está no controle é Deus. Eu quero deixar um versículo para você, não me lembro de cabeça, mas quero deixar o profeta Isaías falando. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Ele cuida de você, ele cuidou no passado, cuida agora e vai cuidar até o dia que Jesus recolher você e me recolher. Amém?